criação da terra e a provisão do Eterno. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No livro de Gênesis, no trecho que vai do capítulo 1, versículo 2 até o versículo 25, a palavra fala de tudo que foi criado pelo Eterno para que houvesse condições para a criação do homem e para a sua sobrevivência e crescimento. Por isto, o Senhor pensou em cada detalhe necessário para que a vida do homem fosse viável, na habitação onde ele seria colocado. Por esta causa, Deus deu forma à terra, fez a luz, o dia e a noite, separou as águas, fez surgir a terra seca, a erva verde, a semente, a árvore frutífera, fez o sol, a lua e as estrelas, colocando-os na distância exata da terra, para que esta não seja queimada nem congelada, e também para controlar as marés. Fez os animais que habitariam as águas, bem como as aves que transitariam pelos ares, e também os animais que viveriam sobre a terra seca. Enfim, tudo isto foi feito pensando que o homem precisaria destas coisas para sobreviver. Ou seja, todas essas coisas feitas e criadas refletem a provisão do Eterno para a humanidade, que é a coroa da criação. Pensando nisto, vemos o quanto o Eterno realmente ama o ser humano e o quanto é importante para ele que tenhamos o necessário para a nossa vida. O grande problema é que depois da queda e ao longo da história e muito mais a partir do século XX, o homem inventou para si novas necessidades que para nós passaram a ser quase que indispensáveis, e por estas coisas às vezes questionamos se Deus realmente provê tudo aquilo que precisamos. E a resposta a esta pergunta está na palavra em Lucas capítulo 12, versículo 29 até o versículo 31, onde a palavra diz assim: não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se nossa preocupação estiver primeiramente em viver para o reino de Deus, nada daquilo que é necessário nos faltará. A questão é que muitas coisas supérfluas têm se tornado necessárias na nossa vida e temos buscado essas coisas ao invés do reino do Eterno. Através desta palavra, Yeshua promete que o básico será suprido na vida de todo aquele que priorizar o reino. Por isso Davi declarou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada do que é necessário faltará, até porque aquele que está conectado com o reino não se prende às coisas deste mundo, às ofertas e manjares contaminados do rei da Babilônia, que representa também o rei das nações ou o príncipe deste mundo. Mas aquele que está no Mashiach sabe que tudo para ele será suprido dentro da sua necessidade. Porém, aquele que não está firme na rocha de Israel gasta sua força para correr atrás das coisas que tomaram o lugar de Deus na sua vida. Se temos então essa promessa de tudo que necessitamos será suprido, do que temos nos queixado então? Por que reclamamos da falta de coisas que não são necessárias? Por que andamos ansiosos com o dia de amanhã, como se o Eterno não fosse enviar o maná dos céus para que sejamos alimentados? O profeta Isaías declara: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isaías capítulo 55, versículo 2. Yeshua é esse pão que vem dos céus, que garante o sustento do nosso corpo e também da nossa alma. Yeshua é o pão para o corpo. Yeshua é o pão para a alma. Yeshua é a provisão de toda essa necessidade.
Ele criou todas as coisas e as colocou na terra antes de criar o homem, provando através disso que ele é tudo aquilo que precisamos. Se você realmente crê que Yeshua fez toda esta obra, creia também que muito mais fácil é ele prover o sustento diário daqueles que pertencem a ele. Então a pergunta de hoje é: você realmente tem falta de alguma coisa ou você apenas não tem tudo que sua alma deseja? Pense sobre isso e agradeça ao Eterno por você ter muito mais do que lhe é realmente necessário. E saiba o seguinte: apesar de todas estas coisas criadas terem sido feitas para prover a tua necessidade, acima disto, elas também foram feitas para glorificar o nome de Yeshua, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 36. Quero agora orar com você. Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que se inicia. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso sustento, porque Tu és a nossa provisão. Como diz a Tua palavra, quando o Senhor nos ensina a orar, o que pedimos agora é que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia, aquilo que é necessário para a nossa vida. E que nós possamos saber, que nós possamos entender que em Ti nós temos todas as coisas, tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que precisamos. Trabalha, Senhor, na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, fazendo, ó Pai, que venhamos a ter esse entendimento de que em Ti temos todas as coisas supridas. Ó Pai, que acima de tudo venhamos buscar a Tua presença e ao reino de Deus. Aleluia, glória seja o Teu nome. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.